Que Deus continue abençoando, né? A irmã Tatiane com a escolha. É tremendo, né, irmãos? É tremendo, de fato, que, de forma, melhor dizendo, e a gente fica pequeno diante dessas grandes verdades. Vocês observou que o assunto aqui girou em torno de sinceridade? Irmãos, a sinceridade ela é boa, mas ela é boa quando você está sincero no que é certo. Agora, pensou você sincero no que é errado? O profeta mencionou aqui para os irmãos, quando voltassem para casa, lesse Isaías capítulo 1. E eu quero ler com os irmãos Isaías capítulo 1, para mim, agora, tomar tudo isso que os irmãos leu, para termos aqui uma meditação, refletir dentro deste assunto. A escritura que o profeta leu foi Romanos capítulo 8, o versículo 32, e nós lemos do 31 ao 39. E aqui no 32 diz: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? É uma pergunta. Agora, em Isaías capítulo 1, escritura que todos os irmãos conhecem, Isaías capítulo 1, nós vamos voltar aqui um pouquinho e quero que os irmãos observem por que o profeta de Deus entrou nesse assunto. Eu gosto de observar a linha do Espírito. A mensagem do profeta, que nós estamos ouvindo ela na voz dele e na tradução, na interpretação simultânea do irmão Silas, é porque não somos uma denominação. Deus não trabalha em denominação. Cada denominação tem um título, não tem? Igreja fulana de tal. E aquele título está baseado na Bíblia. Eles tiram o título, o nome daquela igreja da Bíblia. E nós vimos aqui ele mostrando sobre a sinceridade, porque cada assunto que foi lido aqui, nós vamos ver sinceridade. Desde o ancião ali, que a sua filha tirou a Bíblia dele e colocou ele lá em cima no sótão. E nós vimos que aquela filha sabia que seu pai, ele se emocionava com a verdade, e ele era sincero naquilo que ele acreditava, que era na palavra de Deus. E como ele se emocionava, ela ia receber visitas em casa. Então ela arrumou o livro de geografia, substituindo-o pela Bíblia. E nós notamos que ele era um
um pai, um ancião, um senhor educado. Ele entendeu a filha e pegou o livro. Então ele foi ler sobre geografia. E nós sabemos que o nosso Deus é o Criador de tudo. Deus está na geografia, Deus está na matemática, Deus está na ciência, Deus está no português, Deus está em tudo, na física. O homem só descobriu isso, mas o Criador de tudo é Deus. Então, ele era um ancião sincero. Mas antes, porém, vamos ver aqui o que o capítulo de Isaías, capítulo 1, diz. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. E vocês sabem que Judá são filhos de Israel. Continuando. A visão. Ouve, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Os irmãos, vai observando o que o profeta Isaías escreveu. Os próprios filhos prevaricaram contra Deus. E se você for no nosso dicionário português procurar o significado dessa palavra prevaricar, significa isso. Olhando na visão bíblica, refere-se a um comportamento de desobediência. Então, prevaricar-se refere-se a um comportamento de desobediência e transgressão dos mandamentos divinos. Continuando o significado, é um termo que descreve a ação de agir de forma contrária aos princípios e ensinamentos bíblicos, deliberadamente desviando-se do caminho correto estabelecido por Deus. Então, o profeta Isaías teve uma visão da condição que se encontrava o povo de Judá.
e a condição que também encontravam os líderes, os governantes, os reis. O versículo 3 diz: o boi conhece o seu possuidor, o animal que não tem alma, irracional. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Aí eu quero, irmãos, agora voltar ao assunto aqui abordado no parágrafo 11 ao 14 desse ancião. Nós vimos aqui que essa filha, ela pensava que estava certa do que ela planejou e fez com o seu pai. Irmãos, tem coisas que Deus deixa passar, atitudes, comportamentos, mas tem coisas que Deus não deixa passar. Nós já expressamos aqui, já pregamos uns atrás sobre o cruzar a linha da misericórdia, o abusar da graça de Deus. A coisa mais triste que tem é a gente ver nesse quadro essa filha. Ela tinha vergonha do pai que ela tinha, por ele ser um cristão alegre com a palavra de Deus. E vocês sabem que o assunto desta mensagem fala de redenção, perdão, misericórdia, mostrando a grandeza de Deus para com os filhos dos homens. Somos nós. Deus, por amor de nós, Ele não poupou nem o seu próprio filho. E Paulo chama a nossa atenção: se Deus, por amor de nós, não poupou o seu próprio filho, antes o entregou para ser morto, sacrificado por nossos pecados, como não nos dará com Ele também todas as coisas? Aí que está, irmãos. Deus fez tanta coisa para nós, mas tanto que não tem como enumerar. E o que nós estamos fazendo para Ele?
todas as coisas. Parágrafo 11. Não podemos falar de tudo, mas todas as coisas são nossas por meio de Cristo. Todas as coisas. Que coisas essa que ele está se referindo? As coisas que a redenção de Deus conquistou. Porque nós sabemos que o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele conquistou a maior coisa que todos nós precisávamos, que é perdão. Perdoados dos pecados, redimidos, justificados, santificados, cheios do Espírito Santo, uma nova criatura. Não podemos falar de tudo, mas todas as coisas são nossas por meio de Cristo. Céus, terra, é da igreja, é dos redimidos, por meio de Cristo. E se Ele não poupou o seu próprio Filho para trazer isso para nós, quanto mais Ele trará, se estiverdes dispostos a receber. Agora, não posso falar de todas as coisas, mas quero falar de uma coisa específica. Dentre todas elas, eu creio que é algo importante. Isto é, perdoado. Irmãos, não tem coisa mais importante do que essa. Você receber de Deus essa palavra. Perdoado. Tem coisa que você mesmo não tem coragem de perdoar você. Coisas que você fez, coisas que você já pensou até em fazer, coisas que você até praticou em pensamentos, que você mesmo não tem coragem de te perdoar. Mas o amor de Deus é tão grande, irmãos, que se nós arrependermos, Ele nos perdoa. E Ele diz: eu amo essa palavra. Perdoa. Perdoa quem te ofendeu, perdoa quem te prejudicou, perdoa quem te deu prejuízo, perdoa, que você receberá muito mais de Deus. Na verdade, a palavra
significa uma libertação da culpa. A palavra perdoa significa uma libertação da culpa. Já pensou nisso? Você ser liberto da sua culpa. Todos somos culpados. E Deus envia seu filho, não poupou o seu filho para passar pela crueldade que ele passou. Para nos libertar da nossa culpa. Porque todos somos culpados, mas ele não, ele é inocente. Foi inocente. E permanece Deus perfeito para sempre. Veja, preste atenção. Eu peço, por favor, preste atenção. Não deixe nada cortar a linha do Espírito, não movimentação, nada. Que já vocês vai para casa, aí você tem toda a liberdade. Se tem uma coisa que nós vamos ter que posicionar, irmãos, é no tempo do culto. São 2 horas apenas de culto. E eu penso que é muito pouco. Das 168 horas semanal de noite, nós temos só 2 horas de culto aqui. Quando passa muito, é 2 horas e meia. E nós vamos ter que dar conta de permanecer em reverência e respeito dentro do horário do culto. Não tem necessidade de beber água, ninguém vai morrer sem beber água em 2 horas. E nem de ir no banheiro. Só se for uma extrema necessidade. Eu bebo água porque eu falo, minha garganta seca. Mas as crianças não têm necessidade de beber água, e nem de comer, e nem de fazer nada, porque o tempo é curto. E o assunto aqui é tão tremendo que, se deixar, o diabo, ele entra no nosso meio aqui e quebra a ordem do culto, e nós ficamos prejudicados, principalmente quando está meditando. Eu vou ter que pegar a correia e vou ter que acertar com essas moças que não se comportaram. Vou ter que pegar a correia e vou ter que pegar e cortar na correia, se não ficar quietinho dentro da igreja. Porque já sabe que não pode ficar andando na igreja, não pode ficar conversando na igreja, tem que ficar quietinho na hora do culto. Na hora de cantar, é cantar junto. Na hora de ouvir a palavra, é prestar atenção na palavra. Não é para ficar andando para lá e para cá, não. É para adorar Jesus, louvar o Senhor Jesus, é dar glória a Deus, amém, aleluia. Então escute, preste atenção para vocês aprenderem, para amanhã vocês não sofrerem a consequência, porque não deu ouvido à palavra de Deus. Voltando a Isaías, o povo não estava obedecendo, dando ouvido à palavra, aos mandamentos de Deus. Por isso que as consequências veio. Voltando ao parágrafo. Na verdade, a palavra significa uma libertação da culpa. E que experiência é essa? Por todos os que já vivenciaram isso, de serem livres da culpa. Não é tentar afastá-la por meio de alguma forma
de psicologia, como o diabo tem usado e trabalhado dentro das chamadas, entre aspas, igreja. Mas o profeta chegou a dizer que são lojas denominacionais. Afastá-las, mas ser perdoado. Isso significa que ela foi eliminada. Uma vez livre da culpa, perdoado, aquilo é eliminado aos olhos de Deus. Não há mais nada dela, foi esquecida ao virar as costas para algo. Você pode voltar a isso como os pecadores que uma vez foram cobertos, mas agora não estão cobertos, estão separados, desapareceram completamente, foram colocados no mar do esquecimento, para nunca mais serem lembrados. Eu gosto disso. O povo de Israel, o pecado no Velho Testamento era coberto, não tirado. E Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, para a morte, morrer pelos nossos pecados, não para cobrir-se, mas para tirar. O animal era uma cobertura. Agora Deus, através de seu filho, o Cordeiro de Deus, veio para tirar o pecado do mundo. Aí o profeta disse: sei que piadas não são apropriadas em o púlpito. Aqui, nesse púlpito, não é lugar de piadas. Por isso que vocês não me viram brincando. É muito difícil vocês verem até dar risada. Porque é sério, irmão, se a gente começar a brincar, isso aqui vira uma desordem. E tem ministro que não tem controle. Tem ministro, se deixar, ele começa a colocar a igreja, em vez de adorar a Deus, começa a igreja a entrar num movimento de alegria carnal, de contar piadas, anedotas. E este lugar não é lugar de piadas, mas de contar histórias, sim, mas de histórias que edificam, de histórias que te ajudam. Então, parágrafo 12, mensagem de todas as coisas, ele disse: sei que piadas não são apropriadas em um púlpito, especialmente em uma reunião pentecostal. Mas para esclarecer um ponto, uma vez me contaram que uma jovem que tinha um pai que chorava e gritava constantemente quando lia na Bíblia sobre o perdão de seus pecados. Irmãos,
Eu quero perguntar para vocês: quantos aqui choram quando lê na Bíblia a respeito do perdão dos seus pecados? Eu confesso para os irmãos que todas as vezes que eu leio as Escrituras Sagradas e medito, e entra nesse assunto que Deus me perdoou, um culpado, merecedor da condenação, merecedor do inferno, Deus me perdoou, eu choro. Ouvir de Deus: filho, eu te perdoo, filha, eu te perdoo, de coisas que eu não tenho coragem de me perdoar, mas Ele te diz: eu te perdoo. E outra coisa, eu não lembro mais disso. Esta jovem tinha um pai maravilhoso. Oxalá se todos os pais fossem como esse, que lia sua Bíblia, e quando lia constantemente sobre o perdão de seus pecados, ele chorava. Então a jovem se casou e se mudou para a cidade, e pertencia a uma espécie de igreja formal. O problema está aqui, irmãos. Se nós brincarmos, nós nos tornamos formais. E com a mensagem de um profeta que pregou contra o formalismo, ritualismo, pregou contra o comodismo, pregou contra um povo parado que não louva, que não adora, que não vibra com o poder do Espírito Santo. Então ela pertencia a essa espécie de igreja formal, com muitas pessoas da sociedade. E a sociedade, senhora, seria recebida em sua casa. E ela se perguntou como faria para manter seu pai quieto durante esse tempo. Pensa nisso. Ela queria arrumar um jeito de manter o ancião, o pai dela, quieto, porque ela ia receber os crentes formais, e não queria que os crentes formais vissem o mover do Espírito Santo em um homem redimido, em um homem que recebeu a graça de Deus, em um homem que recebeu o perdão de Deus. Ela queria esconder o seu pai das suas amigas formais, da igreja formal. Foi então ela começou a se perguntar como faria para manter ele quieto nesse tempo, porque ele ficava muito emocionado. Então ela disse:
teve uma ideia. Bem, se eu lhe der a Bíblia, ele vai chorar e gritar o tempo todo. Aí está o verdadeiro crente, que quando ele lê sua Bíblia, ele chora, ele grita o tempo todo, porque ele não é formal, mas sim um verdadeiro pentecostal, a moda antiga, que quando a palavra de Deus fala a verdade, ele grita, ele pula. E uma das grandes verdades é que Deus não poupou o seu filho, antes o entregou por nós, para nos perdoar os nossos pecados e esquecer-se dos mesmos. Então, só há uma coisa, disse ela, que sei fazer. Vou lhe dar um livro de geografia e levá-lo ao sótão, deixá-lo ali, vendo as gravuras. Então, ela, com muito carinho, com muito zelo de seu pai, tirou-lhe a Bíblia e deu para ele um grande e belo livro de geografia e o levou lá para o sótão, separado do formalismo, separado daquelas pessoas mundanas. E colocou ele lá. E na hora em que elas estavam prontas para servir o chá rosa, ou seja, lá o que eles fazem, vocês sabem, uma festa de evangélicos formais, tradicionais, frios, mortos. Houve uma comoção terrível no andar de cima, gritando e pulando, rolando, saltando para lá e para cá e gritando: aleluia, aleluia. E eu creio que Deus deixou isso acontecer, sabe, na hora que a festa delas estavam começando a melhorar, na hora que a carne estava toda inflamada, na hora que os assuntos carnais estavam dominando, os desejos da carne estavam dominando, as ideias mundanas dominando, o Espírito Santo desceu sobre o ancião lá em cima do sótão, com o livro de geografia. Irmãos, ainda que tirar a Bíblia do eleito, a Bíblia é papel, mas não tira ela de dentro dele. E a Bíblia, quando ela entra dentro de você, quando ela entra dentro de mim, há um avivamento pentecostal, há um mover do Espírito Santo. E todas as mulheres ficaram assustadas e correram ao piso superior, e ela arrancou o livro de geografia da mão dele e disse:
papai, isso não é a Bíblia, esse é um livro de geografia. Ele respondeu: eu sei. Se um livro de geografia, na unção do Espírito Santo, em um homem, fez um homem pular e gritar porque ele leu uma notícia científica que foi gravada naquele livro ali, que foi escrita naquele livro, se aquilo trouxe um avivamento dentro daquele homem, se aquilo fez aquele homem pular, fez aquele homem gritar, dar aleluia, rolar para lá, rolar para cá, quanto mais essa mensagem, quando você lê ela, e ela te leva para a Bíblia, ela te leva para as profundezas de Deus. O que deveria nós fazermos? Nós deveríamos ser o povo mais avivado da terra. Eu sei, disse o ancião, para sua filha e as suas amigas irmãs da igreja formal. Mas declarou ele: outro dia eu estava lendo na Bíblia que meus pecados, ao serem perdoados, foram lançados no mar do esquecimento. Vê? Sepultados no mar. E eu vejo aqui no livro de geografia onde o mar é tão profundo que às vezes nem consegue encontrar o fundo dele, afirmou. Eles continuaram descendo e descendo. Então acho que é isso que o perdão significa. É completamente apagado. Não apenas deixar de lado e tentar algo, mas é apagado, desaparece. Oh Deus, o teu sangue é poderoso, é o cloro divino, como diz o profeta na mensagem, os seus e outras mensagens. É o alvejante, que quando o cristão é imergido nesse sangue, ele fica mais alto do que a neve, todas as manchas de culpa, de pecado desaparecem. Aleluia! Isso é maravilhoso. É completamente apagado, não apenas deixado de lado e tentar algo, mas é apagado, desaparece, não colocado de lado, mas nós, por meio do perdão, somos libertados, não pela psicologia, como hoje estamos tendo muito aí fora, não somos libertados por um credo, por rituais denominacionais, não somos libertados pela emoção, não, mas somos libertados pelo poder do Calvário, somos perdoados
que significa ser livre? Um fardo tirado de seus ombros, de seu coração. É ser uma pessoa livre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Salvo, salva. Aleluia. Isso é lindo, irmãos. Dá vontade de continuar, né? Mas vamos aqui encerrar, pular um pouquinho para frente. O segundo tópico e o terceiro tópico estão juntos. Louvando Deus, irmã Tatiane, parágrafo 50, 53 e 56 ao 60. Isso é muito importante. Mensagem: todas as coisas. Agora, eu quero tomar alguns tópicos aqui desse assunto. O parágrafo 48, o profeta diz assim: depois vocês podem continuar fazendo isso. Na hora que chegar em suas casas, ler o capítulo 1 do profeta Isaías. Nós lemos os primeiros versos ali para trazer uma lembrança, mas depois vocês podem chegar em casa e meditar nesse capítulo. Mas aqui no parágrafo que foi mencionado, 50, pela irmã, nós vamos destacar aqui algo que, ao ver, isso nos abre os olhos. Por exemplo, recentemente, quando nossos movimentos começaram e Deus começou a acrescentar algo a eles, falando do movimento religioso, e nós seguimos com isso, fizemos disso uma tradição. Ao perigo está aqui. Tem muitas pessoas que têm feito do movimento de Deus no Brasil e também em outros países, mas vamos dizer o nosso, que nós somos daqui. Tem feito do movimento que Deus tem operado, que Deus começou a acrescentar, nos abençoar, uma tradição, um formalismo. E isso perdeu seu poder. Por quê? Tira a liberdade dos pregadores, tira a liberdade dos cantores, tira a liberdade dos tocadores, tira a liberdade do Espírito Santo operar na igreja, por causa da tradição, por causa do formalismo. Por isso que a morte espiritual entra. E quando há um mover de Deus, eles terminam blasfemando contra aquilo. Agora, em vez de unir a irmandade, isso separou. A tradição, em vez de unir, isso separou. E eles têm argumento para tudo, irmãos. Tem resposta para tudo, tem argumento para tudo. E o profeta continua: às vezes fazemos isso apenas por uma tradição, sem a sinceridade necessária. Aí o profeta diz assim: é preciso entrar na festa de Deus com sinceridade. É preciso entrar na festa de Deus. Qual que é a festa de Deus? É o culto, com sinceridade, para adorar, para louvar, para pregar a palavra de Deus.
sem sinceridade verdadeira, sem tristeza profunda pelos pecados, as pessoas chegam ao altar e muitas delas apresentam muita música, dançam um pouco, bate palmas, talvez corram de um lado para o outro do corredor e talvez falam em línguas. Agora, eu creio em falar em línguas, creio em correr de um lado para o outro nos corredores, creio em bater palmas, mas se não houver algum sentimento por trás disso, se não houver alguma sinceridade de que Jesus Cristo o purificou, não faça, porque a senhora, aquele colocou Jones, o fez. Certa, né? Certa. Porque a certa Jones o fez. Fulano ou fulano fez, eu vou fazer. Sem sentimento de redenção, de perdão, de misericórdia. Mas faça-o porque há algo pulsando em você. A tristeza por seus pecados e o gozo da vitória que você compartilha na ressurreição de seu sacrifício, a evidência de sua segurança eterna. Como você pode não ser sincero nisso? Aí no parágrafo 52 ele diz assim: se você vier buscar o Espírito Santo e deixar que ele, a fé que você tem nele, acrescenta isso à virtude, e a virtude o amor fraternal, 2 Pedro 1,7, até que você seja identificado na estatura completa de Cristo, então a última coisa é o amor, que é Deus, o Espírito Santo, que o sela para o seu destino. Amém? Aleluia. Agora, destacando a última parte que a irmã Tatiane mencionou, leu. Parágrafo 57, eu destaquei aqui: Deus odeia religião sem poder. Tem que ter poder. O culto tem que ter poder. Mas para o culto ter poder, os membros que cultuam têm que ter poder neles. E quem gera poder nos membros é o Espírito Santo. Por isso que cada um de nós temos que buscar o Espírito Santo. E o Espírito Santo leva a nós a ser grato pelo perdão, pela graça, pela misericórdia. Tem que ter sinceridade. A sinceridade traz poder. A sinceridade traz adoração verdadeira. Não formalismo, mas uma adoração genuína e poderosa, para saber que você passou da morte para a vida. Deus deseja manifestar sua palavra por meio de seu poder. E quando a igreja nega seu poder, misericórdia, como ele pode manifestar
e confirmar sua palavra? Quando a igreja explica isso de forma diferente e diz que é para outro dia. E algo assim, como pode Deus, que quer cumprir sua palavra e manifestá-la entre as pessoas, e as pessoas negam que Ele o faça? Mesmo assim, eles fazem todos os rituais. Escute aqui. Escute aqui. Preste bem atenção. Nós vamos encerrar. São as últimas palavras. Vamos encerrar com o parágrafo 58 e eu quero a atenção de todos agora. Escute isso. Eis o que aconteceu. Deus quer agir pelo Espírito Santo e confirmar sua palavra. Toma isso para você. Escute. Deus quer agir pelo Espírito Santo e confirmar sua palavra. Mas para isso você tem que dar lugar. Para isso eu tenho que dar lugar. E a igreja quer agir. Eles têm que negar o Espírito Santo. Querem agir para criar uma grande organização. E o que mais? Trazer membros, não importa o que for, tem que batizar pecadores, bêbados, contrabandista. É o que nós conversamos aqui no começo do culto. O batismo é para arrependimento. Primeiro arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Agora, a pessoa quer ser batizada sem arrepender dos pecados, sem mudar, e ainda quer exigir do pastor para batizá-lo. Arrependei-vos primeiro, para que Deus possa descer com perdão e misericórdia. E tudo mais, e levá-los para o corpo da igreja. Não é de se admirar que Apocalipse 17 tem dito que essa velha prostituta, que tinha tanto de filhas, estava cheia de nomes, ou seja, nomes blasfemos, igrejas, suas filhas, chamadas pelos nomes de suas filhas. As pessoas que se unem às igrejas e chamam isso de ganhar a salvação. Isso é uma blasfêmia. Não muda de vida, não muda de comportamento, não deixa o mundo, não deixa o pecado. Agora, eu sei que a versão Rei Tiago diz nome de blasfêmia, mas dê uma olhada no Tiago Lote e veja se não é isso. O profeta estava dizendo aqui, esse Tiago Lote é um livro que contém o texto grego do Novo Testamento, comumente referindo como Bíblia cristã, o significado de blasfêmia. Dê uma olhada. Ali diz nomes blasfemos. E é uma grande diferença. Ela está cheia deles.
a grande igreja prostituta e as suas filhas. Ela tem 900 e tantas organizações, filhas diferentes, muitos nomes de blasfemos, ou muitos nomes blasfemos. Afastaram-se por alguma tradição feita pelo homem da verdadeira adoração do poder do Espírito Santo. Deus quer agir, final do parágrafo 59, a última frase. Deus quer agir e trazer o Espírito Santo para operar em sua igreja. A igreja quer agir e trazer seus credos para ganhar membros. Essa é a diferença. Deus quer enviar o Espírito Santo para tirar o formalismo, a tradição, os credos e dogmas. Mas o povo não quer o Espírito Santo, mas quer a tradição, o formalismo, a mornidão. Por isso que encerra os 60. A letra mata, Paulo disse, e o Espírito é que vivifica. Aí está. Veja, é isso. É como uma locomotiva sobre a via, com o vagão todo polido e pessoas bem vestidas sentadas ali dentro, mas sem vapor na máquina. De que adianta isso? Afinal, eu encerro aqui, ele termina. Irmãos, cabe a nós ter discernimento, cabe a nós abrir nossos olhos. O diabo não quer que você leia essa mensagem. Estão querendo tirar essa mensagem e colocar um homem para interpretar. Mas eu quero dizer para você, o eleito ele tem que comer o que Deus deu para ele. Essa mensagem nos leva para a Bíblia e abre nossos olhos para não ser enganados com essa grande prostituta e suas filhas. Vamos agradecer a Deus. Vamos orar, incline sua cabeça. Pai Celestial, Tua palavra é maravilhosa, é a verdade, e sem ela nós não temos nada. Eu te agradeço, Senhor, por esse bom tempo que eu passei aqui nesta noite. Eu sei que para o físico nosso, muitas das vezes é cansado, para quem trabalha, somente as irmãs cuidando de criança e trabalham em tanta coisa. Mas há uma recompensa, Senhor, quando a gente tira esse tempo para ouvir a Tua palavra, para aprender. Recompensa, Pai, meus irmãos. Cede este culto em nossos corações. E que o Senhor possa nos conceder um ótimo final de semana na Tua presença, guardado debaixo do Teu sangue. Livra-nos, Pai, de todo mal. E agora vamos sair do santuário, mas não da presença do Senhor. Que o Senhor continue conosco, nos ajudando, perdoando-nos cada dia, e que possamos tomar o perdão e alegrar, chorar, e que não venhamos, ó Pai, a ser ingratos, e nunca virá uma tradição, um comodismo. Ajuda-nos, livra-nos, Pai. Muito obrigado por esta palavra, por este tempo que tivemos aqui, por esta mensagem. Todas as coisas, pregada em 1962. 62 anos já se passaram e o assunto é novo. As verdades do Senhor, a escriturística é nova. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos. Isso é cura para nós, isso é libertação.
Isso é bom para o elevo espiritual. Muito obrigado. Nós te agradecemos e te pedimos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos e até a próxima sexta-feira que vem, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus Cristo.